Ninguém podia interpretar aquele sonho de Nabucodonosor. Ninguém. E aí veio Daniel. Está aqui no capítulo 4, abre aí, capítulo 4, versículo 7. Daniel, capítulo 4, versículo 7, está assim. Então entraram os magos e os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação. Então, o sonho que Nabucodonosor tinha tido era um sonho que os magos não puderam interpretar o sonho. Por fim, chegou quem lá na presença do rei? Nada mais, nada menos que Daniel, o profeta Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhes contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Espírito dos deuses santos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava em Daniel, que trazia toda esta revelação, todo esse entendimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Preste atenção, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. É por isso que nós estamos sempre buscando o revestimento do Espírito Santo de Deus, para que possamos conhecer os mistérios ocultos que só são revelados aos íntimos de Deus. E esse rei estava curioso. Esse rei estava precisando que o sonho dele fosse interpretado. E aí continua aqui. O Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis que as visões do sonho que tive, dize-me, e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando estava em meu leito, estava olhando e vi uma árvore no meio de uma terra, cuja altura era grande. Olha só a altura da árvore. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que sua altura chegava até o céu. Olha que árvore é essa. E era vista até os confins da terra. As suas folhas eram formosas e seu fruto abundante, e havia nela o sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Continuou o rei falando, chamando no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Era um anjo de Deus, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai o ramo, derribai-lhe as folhas, espalhem o seu fruto, afugente os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, ou seja, o cotoco, com as raízes, deixa a terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada no seu orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais e a erva da terra. E aí tem uma parte aqui muito interessante, muito difícil, que foi para esse rei. Mude-se o seu coração para que não seja mais um coração de homem, ele seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, ou seja, 7 tempos, aquele rei ia viver como um animal, no meio do mato, comendo capim, pastando, recebendo chuva do orvalho,
E era uma sentença de Deus, era um propósito de Deus para que aquele homem que estava se vangloriando voltasse a se humilhar diante de Deus, voltasse a reconhecer que toda a glória que ele tinha na sua terra, no seu reino, foi dada por Deus e não na força do braço dele. Muitos, hoje em dia, depois que conquistam alguma coisa, batem no peito de eu conquistei tudo isso. Eu sou poderoso. Eu sou maioral. Eu sou tal. Eu consegui. Eu tive força. Eu tive sabedoria. O eu não somos nós. O eu sou é que faz tudo em nossas vidas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa aí no versículo 7 diz assim: essa foi a sentença, é por decreto do vigilante, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde homens constitui sobre eles. Então, quem faz tudo é Deus. Quem faz tudo da nossa vida é Deus. Quem tem todo o poder e autoridade é Deus. Quem opera em tudo e em todos é Deus. Sem Deus nós não somos nada. Podemos até voltar a ser animais, como esse homem aqui passou a ser um animal. E aí, esse foi o sonho, essa foi a interpretação. E aí aconteceu que a vida segue, a vida seguiu. E continuou ele naquela soberba. Continuou ele naquele mesmo propósito de dizer que ele era o maioral. E aí lá no versículo 29, vamos pular lá para o versículo 29, Daniel 4, 29. No versículo 29, um ano depois, lá no versículo 29, aqui diz assim: ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder, preste atenção, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Ou seja, ele estava se glorificando, se gloriando com o seu grandioso poder para deslumbrar tudo aquilo que estava na Babilônia. Era uma cidade muito bonita. Era uma cidade gloriosa, conquistadora. E aí veio a sentença. Falava ainda o rei quando desceu a voz do céu, a ti se diz: ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Pronto. Ali acabou aquele grandioso poder, aquela gloriosa majestade que ele achava que ele tinha, e ele virou um animal. Diga misericórdia, Senhor. Virou um animal. Isso é uma lição para nós. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. A soberba, ela faz com que as pessoas sejam destruídas. Diga misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos e somos dependentes de Deus para tudo. Para tudo, queira você ou não. Se você não reconhece, não vai reconhecer que Deus é tudo em todos. Deus é tudo para nós. Sem Ele não há nada. Bom, e aí nós vemos aqui uma passagem muito bonita em que Deus,
está fazendo com que tudo aquilo que o homem pensa que é ele que faz, não é nada, não é nada. E deu 7 tempos, 7 anos, para que ele pastasse como animal, para que ele reconhecesse que ele não tinha glória nenhuma. E ninguém pode roubar a glória de Deus. Ai daquele que pensa que pode roubar a glória de Deus. Miserável homem que é pobre nu. Aí, continuando isso, depois de ficar 7 anos pastando, no mesmo instante se cumpriu, lá no versículo 33, diz assim, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso entre os homens e passou a comer erva como bois e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que cresceram os cabelos como as penas de águia e as suas unhas como as das aves. Virou um bicho. Virou um bicho. Passaram-se 7 tempos e lá os conselheiros de Nabucodonosor de vez em quando iam visitar ele pastando lá como animal, olhava, como muitos olham para aqueles que caíram, né? Aqueles que caíram em desgraça, coitado, olha aqui aonde chegou uma pessoa, onde pode chegar uma pessoa. Tem misericórdia, Senhor. E aí, em um determinado momento, os 7 tempos se cumpriram. Os 7 tempos se cumpriram. 7 é o número da perfeição de Deus. Nós temos várias passagens na Bíblia em que Deus fala com o número 7 aqueles que ele quer avisar alguma coisa, aqueles que ele vai fazer alguma coisa, assim como ele fez aqui com Nabucodonosor. 7 tempos, 7 anos. Nós temos Naamã deu 7 mergulhos na água para ficar curado. As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras do Egito. As 7 espigas também. 70 anos de cativeiro que o povo passou na Babilônia. Esse povo que estava na Babilônia foi cativo, inclusive Daniel também. As 7 igrejas lá do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, todas essas igrejas, 7 igrejas que Deus estava alertando, que Deus estava falando. 7 é o número onde Deus fala forte com quem Ele quer falar. Seja para abençoar, seja para alertar, para exortar, seja para trazer mudança, tal. E aí no versículo 37 do capítulo 4 de Daniel, diz assim, agora, isso já Nabucodonosor, depois de ter passado 7 tempos, 7 anos pastando, começa a vir um entendimento. Versículo 37 do capítulo 4 de Daniel. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Aí ele deu glória a Deus. Exalto, glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E pode humilhar aos que andam na soberba. Preste atenção, meu irmão. Se Deus te abençoou, não é para você se ensoberbecer. Se Deus te abençoou, não é para você levantar o nariz e achar que não depende mais de Deus, que não precisa mais de Deus, e não reconhecer que a glória é de Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Se Deus fez um milagre na sua vida, se Deus te abençoou poderosamente, com toda a sorte de bênção aqui na terra e nas regiões celestiais, bênção sacudida, transbordante, recalcada,
Não é para você andar de nariz em pé ou começar a pisar sobre todo mundo ou achar que a glória é tua. Ninguém rouba a glória de Deus. Muito pelo contrário, Ele dá a quem Ele quer. Ele glorifica a quem Ele quer. Mas o que nós vamos fazer com a glória de Deus? Bater no peito e dizer que a glória é sua? Como esse rei aqui, que se exaltou poderosamente, o seu poder grandioso, majestoso. Quando grandioso, majestoso, poderoso, maravilhoso é o Rei dos Reis. Não é nenhum rei da terra, não. É o rei sobre todos os reis. Este sim. Mas aqui, no versículo 37, ele reconheceu que ele tinha que glorificar Deus. E quando ele reconheceu que Deus, Deus dos céus, o Rei dos céus, que pode humilhar aos que andam na soberba, que foi o caso desse rei, Nabucodonosor. Aí ele voltou para o seu castelo, foi colocado de novo como rei, porque aquela cepa que foi deixada, amarrada com ferro e bronze, era aquela árvore que ia florescer de novo. Aquela árvore que foi cortada, que foi dado ordem pelo anjo para cortar a árvore e acabar com aquela abastância, para aquela fartura que existia no seu reino. Mas aí, Deus mostrou que Ele exalta quem Ele quer e humilha os soberbos. E a palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Isso é para que nós possamos saber que Deus é o Deus de todo poder e autoridade. E como nós começamos lá naquela passagem da Escritura, na parede, nós vimos também o filho de Nabucodonosor cometendo outro mesmo erro, se exaltando, não dando honra a Deus, não reconhecendo quem é Deus e ainda profanando com os utensílios da casa de Deus. Veio uma sentença também sobre ele. Só misericórdia. Veio uma sentença também sobre o filho de Nabucodonosor, chamado Beltesazar. Teve aquela mão, escrevendo lá, Menem, Tekel, Parsim. Daniel foi chamado para interpretar o sonho, e aí houve aquela interpretação do sonho, e aí, no versículo 29, capítulo 5 de Daniel, versículo 29, diz assim, então mandou Beltesazar vestir a Daniel de púrpura, ele puseram cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Olha como é que Deus faz. Deus avisou, deu uma sentença para o pai, o filho provavelmente viu tudo acontecer, mas mesmo assim não houve conserto, não houve reconhecimento de quem era Deus e como Deus deveria ser honrado, como Deus precisa ser honrado. E ele fez tudo ao contrário, desonrou a Deus, ainda profanou os utensílios da casa de Deus. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, um Deus de verdade, um Deus de poder e autoridade. De Deus ninguém se escarnece. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Tudo que o homem plantar, sim, ele colherá. É importante entender isso. De Deus ninguém se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele ceifará ou colherá. Preste atenção, meu irmão, isso é um alerta, uma exortação para que a sua vida caminhe reto na presença de Deus, conforme a vontade de Deus, não conforme o seu
prazer, o seu deleite, a sua carne pensa que pode fazer sem que nada vá acontecer, sem nenhuma consequência vindo sobre a sua vida. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Qual o caminho que você está andando? Glorificando a Deus, glorificando a si mesmo. Exaltando a Deus ou exaltando a si mesmo. Por onde nós temos andado? Só Deus tem que ser glorificado em nossas vidas. Só Ele, toda a honra e toda a glória. Porque Ele merece. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Isso é para que nós possamos perceber quem nós somos no reino de Deus. Somos filhos, sim, somos filhos. Temos o Espírito Santo, temos. Mas nem Jesus usurpou a Deus. Negou a Deus, tirou o direito de Deus ser Deus. Ele não quis tomar o lugar, ele ficou no lugar dele. Cada um tem o seu lugar no reino. Cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar devido onde Deus quer que nós estejamos no reino de Cristo. E tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Deus vai reinar sempre. Você querendo ou não, tentando ou não impedir, mas Ele vai reinar. Nós temos que reconhecer que Ele é soberano, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aonde nós vamos chegar? Como é que nós estamos andando com Deus? Como estamos caminhando com Deus? Pense nisso, meu irmão. Vamos orar? Vamos orar. É hora de orar. É hora de agradecer a Deus, bendizer o nome de Deus, declarar que sem Ele nós não somos nada, mas com Ele somos mais que vencedores. Com Ele saltaremos muralhas, venceremos exércitos. Com Ele, sem Ele nada podemos fazer. E tudo que nós vamos conquistar, tudo que nós vamos receber é para a glória de Deus. Nunca se esqueça disso. Honre a Deus. Se você honrar a Deus, será honrado por Deus. Mas se você não honrar a Deus, aí o caminho vai ficar mais estreito que já está. Amém, igreja? Palavra boa, né? Palavra que edifica, que abre os nossos olhos, sacode a nossa estrutura, mexe e remexe com o nosso interior, para que possamos ser ajustados pela palavra. Alabashuri cantarabai. Deus corrige a quem Ele ama. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus sabe muito bem com quem está falando. Você que já foi abençoado com um carro, com uma casa, com um bom trabalho, com um bom salário, com tudo de bom que Deus te deu. Mas nunca se esqueça, não foram seus méritos, não foi a força do seu braço, não foi a sua inteligência. Deus é que te abençoou. E a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, clamando pelo Teu nome, pedindo, Senhor, que a Tua glória, que a Tua poderosa glória, Senhor, esteja operando em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, seja sempre feita a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Não nos deixe nunca, Senhor, esquecer que Tu és o Senhor, que é o Senhor que reina em nossas vidas. É o Senhor que nos provê de todas as nossas necessidades. Tu és a nossa fonte, nossa provisão, nosso manancial. É de Ti que vem o nosso socorro.
É de Ti que vem a nossa força. Por isso, Senhor, nós reconhecemos que sem Ti, Senhor, não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos crescer, não vamos ser edificados, não vamos vencer os nossos inimigos. Mas contigo, Senhor, podemos todas as coisas, porque és Tu que nos fortalece. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Continua, Pai, falando, alertando. Faz com que, Senhor, cada um rumine esta palavra, Senhor. Venha refletir mais ainda sobre esta palavra, para que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos que era pelo nosso próprio esforço, para a nossa glória, não foi assim. Foi Deus que nos abençoou. Foi Deus que derramou a sua bênção sobre nós e nos proporcionou bênçãos espirituais, bênçãos aqui na terra. Tudo isso para a glória do Teu nome e do Teu reino. No nome santo e poderoso de Jesus. E todos digam amém. Amém? Seja feita a Tua vontade, Senhor. Que esta palavra venha alertar, venha abrir os olhos, venha trazer vida e vida em abundância. Venha trazer humildade àqueles, Senhor, que precisam ser mais humildes. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus, essa graça maravilhosa que Deus nos concede e que nós nem merecíamos, e que o grande amor de Deus esteja nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, nos ensina, possa estar todos os dias como ajudador, o nosso ajudador, nos levando e conduzindo sempre a fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que gostou, você que sabe ou precisa que esta palavra chegue a alguém, um parente, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, um tio, compartilhe essa palavra. Envie essa palavra para alguém, para que esse alguém também seja edificado, transformado, para que não cometa erros, muito pelo contrário, para que o caminho seja trilhado pelo caminho da verdade, da vida e abundância, o caminho da vontade de Deus. Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite, um sono tranquilo e abençoado por Deus, para a honra e glória do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Tchau.